Vamos lá. It's time que vai começar a aula agora, blá, blá, blá. Vamos lá. Se cair, dá um toque, porque às vezes eu fico falando aqui durante meia hora, eu tenho trauma desse negócio aqui de aula online, assim, desse tipo. Ainda mais onde eu tô aqui localizado, aqui é uma droga para pegar internet. E eu tô usando a minha internet, então, que já não é lá grandes coisas. Então, peço desculpa se cair de novo, tá? Se cair muito, aí eu mesmo dou uma aula virtual para mim mesmo, e aí mando para vocês o conteúdo. Bom, enfim, a gente falou sobre gases monoatômicos, diatômicos na semana passada, tá? Vimos algumas coisinhas a respeito desses gases. Aqui ó, vimos essa listagem aqui, né? Essa lista de vídeos do YouTube, onde eles desenvolvem alguns exercícios, tá? E aí sobraram alguns exercícios para a gente fazer essa semana, hoje, nesse caso. Aí eu fico olhando, eu fico o tempo todo olhando aqui pro negocinho para ver se tá online. Enfim. Aí vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. Como eu tinha dito para vocês, gases monoatômicos, a equação da energia interna, ela é bem específica. Ela é 3 meios de nRT. E gases diatômicos é 5 meios de nRT. Ou NKT, também tem uma outra definição para energia interna, caso você queira trabalhar com a constante Boltzmann. Tá? Enfim. Então, tá caindo, tá voltando, tá caindo, tá voltando. Isso é uma merda. Voltou, gente, voltou. Voltou sem eu fazer nada. Então, eu acho que, não sei, eu acho que eu tenho que deixar o meu celular aberto aqui, on. Ah, peraí, deixa eu tirar o da Unisona. Pronto. Aí, de repente, pode ser isso. Porque como tá conflitando aqui dois Wi-Fis, aí quando o Wi-Fi da instituição entra, né, tá um pouco mais forte, aí ele dá sempre prioridade ao Wi-Fi, entendeu? E não a conexão de rede, a minha, né, paga. E aí eu tô tirando da Unisson, que aí já fica direto só a minha, que não tem, acho que a gente vai ter esse problema mais. Vamos lá. Voltando, compartilhando. Estamos aqui novamente pela terceira vez, ou quarta, ou quinta, já perdi a conta. Vamos ler o exercício então. Exercício 1. Variação de energia interna em uma mudança de temperatura. Aí tem aqui, ó, um gás monoatômico ideal sofre uma mudança de temperatura de 300 Kelvin para 400 Kelvin, ou seja, uma variação de temperatura aí de 100 Kelvin, tá? Mantendo o volume constante. Qual é a variação da energia interna do gás? Logo de cara, quando diz volume constante, não tem trabalho. Trabalho é definido pela variação do volume. A pressão exercida na variação do volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Logo, a energia interna é igual à quantidade de calor, tá? Aí você tem que ficar esperto aqui, porque olha só, tem quantidade de calor entrando, então o processo endotérmico, a quantidade de calor vai ser um valor positivo. Bom, enfim, continuando aqui. Isso é só a parte teórica, tá? A gente só estou confabulando a parte teórica. Então aqui temos aqui, ó, qual a variação da energia interna no gás nesse processo? Bom, se ele teve dois valores distintos de temperatura, então eu tenho uma variação de temperatura, logo eu tenho uma variação de energia interna. Lembrando que o gás é monoatômico, isso é informado no problema inicialmente, é o gás ideal, monoatômico ideal. Então, tem 3 meios de nRT, onde N seria o número de mols desse gás, R é a constante dos gases, né, e T é a temperatura absoluta. Temos que a variação de energia interna, ela é energia interna final menos inicial. Eu poderia, gente, nem fazer assim, eu poderia simplesmente botar ΔU é igual a 3 meios, aqui ó, ΔU igual a 3 meios de NR delta T. Se eu botasse delta T aqui, ó, delta U aqui, delta T, como a gente já viu até nos vídeos anteriores, também daria o mesmo resultado, tá? Encontraria o mesmo resultado. Mas aqui, por definição, foi passo a passo. Delta U é o delta final, mais inicial. Ele repetiu toda a equação, acrescentando a temperatura final aqui, menos
toda a equação novamente, colocando a temperatura inicial. E aí ele faz aí o cálculo entre 3 meios de 4 vezes 400 Kelvin, 400, né? Menos 3 meios NR de 300 Kelvin. 400 menos 300, 100, né? E, obviamente, 3 meios. 3 meios é igual para os dois, logo 3 meios NR fica isolado. Acabou. É uma questão teórica, tá? Na verdade, ficaria bem melhor se tivesse botado como resposta assim, ó. Deixa eu botar aqui o delta 1. Rapidinho, deixa eu só ajeitar. Eu até já mandei para vocês, tá? Uma versão mais antiga. Mas olha só, 3 meios é 3 vezes 100 dividido por 2. A primeiro de tudo, ó, 100 dividido por 2, 100 dividido por 2 é 50. 3 vezes 50, 150. Daria 150 NR. Essa seria a resposta. Tá? Seria a resposta mais sensata, na minha opinião. Tá? Ou seja, para esse gás monoatômico, dentro dessas condições solicitadas, tá? O comportamento da energia interna vai ser 150 vezes o número de mols existentes nesse gás vezes a constante dos gases perfeitos. Tá? Alguém não entendeu? Tem alguém perdido? Caiu de novo? Não, não caí. Tô aqui, tô vendo o chat agora. Tô vendo o chat. Posso passar para a próxima ou não? Alguém? Alguém? Manda bala, professor, vai embora. Segue em frente. Aonde eu tô é do lado do Complexo do Alemão. Você fala manda bala, não é legal. Teve uma aula, na aula com vocês, eu manti a linha. Eu fui impecável, cara. Fui extremamente profissional. Maluco, tava dando um pipoco aqui no alemão, mas era bala traçante que eu tava vendo. A janela tem um rasgadinho na janela aqui. Eu tava vendo as traçantes passando. Eu falei, uma traçante dessa vai vir pra cá. Eu dando aula, imagina a manchete, né? Professor dando aula de termodinâmica é morto por uma bala perdida. Enfim. Na verdade, eu acho que quando a faculdade foi inaugurada, não tinha essa favelada aí em volta, né, cara, que tem hoje. Aí Não, o é. complexo da Alemanha é mais tranquilo. Há 70, 80 anos atrás, na verdade, acho que a universidade já vai para 100 anos. Acho que é em 2030, acho que ela vai para 100 anos. Então, há quase 100 anos atrás, não tinha isso, né? A faculdade que eu falo, não, né? Desde o colégio, né? Desde quando a família botou o colégio aqui. É, não tinha, era pessoas trabalhadores que vinham de fora, né, de outros estados, moravam ali. E depois, lá pela década de 80, com o surgimento das facções, aí que deu o que aconteceu, mas o Rio de Janeiro era maravilhoso da década de 70 para trás. O problema foram nos anos 80. Aí que deu ruim. O retrocesso começou, né? É, as pessoas, coitadas, os moradores não têm culpa. Tem gente lá que deve ter 100 anos, não, uns 40, 50 anos que mora ali, que era tudo mato. Agora a tela do Windows 98. Mas é Então vamos lá. verdade. É... Vamos ver esse aqui, ó. Variação de energia interna em uma expansão isobárica. Se é isobárico, pressão constante. Ok. Um gás monoatômico ideal é submetido a uma expansão isobárica. Expansão isobárica. Então, se é expansão, significa que está variando o volume, mas a pressão é constante. Opa, trabalho. Então tem trabalho. Tem trabalho nessa mudança. Tem trabalho. Se tem trabalho, então pode ser que eu venha usar a primeira lei da termodinâmica. But vamos ver se realmente vai ser necessário. Então, ó, se é isobárico, ou seja, se a pressão é constante, tem variação de volume, eu vou usar trabalho. Porque trabalho é pressão vezes a variação de volume. Então, é possível. Mas vamos ver a pergunta. Aí tem uma variação de volume inicial e volume final, tá?
E pergunta, qual é a variação da energia interna desse gás? Bom, agora, visto que eu tenho trabalho, então a coisa já muda de figura. Bom, para um gás monoatômico, a gente sabe que é 3 meio de NRT, blá, 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 o sachê. Vimos que delta U é igual a energia interna menos trabalho. Quando o calor, quando que, né, é o calor trocado entre o gás e o ambiente e o trabalho é realizado. Vamos para o próximo aqui, que é a continuação. Então, temos o seguinte, como a pressão é constante, o trabalho é dado por trabalho, work, é igual a pressão vezes a variação do volume. Essa pressão aqui é uma pressão constante, logo é isobárica. Onde o ΔV é o volume final menos o volume inicial. Então, a energia interna ela é a quantidade de calor menos a variação de volume. Tá? O calor trocado é dado pela seguinte equação. Tá? Essa equação aqui ela advém da equação de Clapeyron, mas não vale a pena a gente trabalhar com ela agora, não. Vamos adotar isso aqui como uma verdade absoluta a princípio, tá? Que a quantidade de calor é N, calor específico, vezes ΔT, tá bom? N, nesse caso aqui, o N seria o número de mols, tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que N, ó, CP, né, é o calor específico. Caraca, inferno, esse troço caiu. De novo? Começa tudo de novo, professor. Não, peraí. Eu nem sei aonde foi que eu estava falando. Eu não sei aonde vocês pararam. Eu cheguei a comentar sobre isso aqui, não? Vocês ouviram comentando? Parou na equação de Clapeyron aí, do calor igual a Isso, número de aí, mols. Não entrar nisso agora e tal. isso. Então tá, rapidinho. Vocês estão enxergando aí, né? Eu compartilhei, tá? Compartilhar. Aqui é Tá, CP, tá tá? Aqui é compartilhando. Czinho. Esse P aqui é um P minúsculo, tá? É para dizer que a pressão é constante, tá? E como é um gás monoatômico, a gente está trabalhando não com a massa e sim com o número de mols, né? O número de mols está sendo substituído pela massa. Então eu vou botar mc delta t. Lembra da equação que macete, que é igual a mc t, né? Ó, que macete. Lembra? Deixa eu botar um delta aqui. Existia essa formulazinha que bobinha, que macete? Então, essa formulazinha aqui, que macete, o lugar do M é massa, mas a gente não está trabalhando com a massa, com a transferência de calor na massa, e sim a transferência de calor gerada pelos números de átomos que existem, o número de mols que existem lá nesse ambiente fechado, nesse sistema fechado. Tá? E aqui ele bota P, porque a gente estava observando isso acontecendo com a pressão constante. Tá? Então ele só fez uma adaptação. Tá? Isso aqui é uma forma direta de explicar isso aqui, mas na verdade ele vai sair de lá de Clapeyron. Ok. O calor específico também pode ser dado, tá, para um gás monoatômico 5,5 de R. Isso também vem lá de outros cálculos também que não para 2 tempos de aula é impossível explicar o passo a passo. Então a gente também adota isso como uma verdade absoluta. Tá? O calor específico para um gás monoatômico é 5,5 de R. Bom, aí ele fez as substituições. No lugar do CP aqui, ó, ele botou 5,5 de R, tá? E aí disse que, ó, ele pegou a quantidade de calor e a pressão, tá? E o trabalho, quantidade de calor e o trabalho, tá? E aí ele fez as devidas substituições. Ele pegou aqui, ó, a quantidade de calor menos o trabalho, tá? Que é a primeira lei da termodinâmica. Aí a quantidade de calor ele fez as substituições devidas, aonde capacidade térmica, o calor específico, ele é 5,5 GNR, tá? Perdão, 5,5 GR, a esse N aqui é da equação, vezes a variação de temperatura, menos P, que é o volume final menos o volume inicial. Só que o P, não, não vou antecipar isso não, vamos continuar.
É, aqui não continuei, né? Só que o P aqui, eu posso ir muito mais além. Será que eu consigo ir além para esse cálculo aqui? Como é que eu poderia resolver esse problema aqui para deixar ele um pouco mais organizado? Me ajudem. Está estranho, está feio. Mas eu posso melhorar. Como é que eu posso melhorar aqui essa igualdade? Isso aqui eu repito, tranquilo. Aqui, na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Tá? Estão se multiplicando. Vezes. Vou botar vezes aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Aqui também é vezes. Ah, e aí, o que eu faço? Aqui, ó, Clapeyron, se eu variar o volume, eu provavelmente, o volume está diretamente relacionado à temperatura. Se eu variar o volume, eu tenho que necessariamente variar a temperatura, certo? Então, quando eu pegar todo esse pacote aqui, eu pegar esse pacote bonitinho, pá, vou copiar aqui. Eita, ficou pequeno, que merda. Menos. E aí, quem pode me dizer como é que poderia ficar essa equação aqui para gente, para facilitar a nossa vida? Tá bem simples, por que pareça. Olha só, isso vou de novo, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é variação de volume? Aqui, ó. Se o volume variar, quem vai variar? A temperatura, correto? Então, ó, PV aqui, ó, PV, P vezes V, ó, P vezes V é igual a NR. Se essa aqui der P delta V, vai ser igual a NR delta T, não é? Ficaria assim, ó. NR delta T. Deixa eu copiar um delta T aqui. Caraca, não quer ir, não? Ignorar tudo, como assim adicionar? Vai adicionar o dicionário. Troço chato isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, professor. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Vamos embora. Deixa eu pagar esse aqui. Pronto. Agora, note, eu consigo fazer essa conta. 5 menos 5 meios NR delta T menos NR delta T. Alguém sabe qual o valor que vai dar? Ô, mestre, 5 meios menos um dá quanto? ô, professor, Oi, sou eu. tem uma garota querendo entrar aí na sala, mas ela disse que não tá conseguindo, não. Será que na hora que ela tentou, foi na hora que eu. Porque apita aqui, entendeu? A Entendi. solicitação. Será que ela Vou está falar usando pra ela Teams no pra Uniswan, tentar cara? aí. Oi? Ela pode não estar entrando pelo login da Uniswan. Me ajuda aí, Ela quanto que falou dá que isso tá aí? 5 meios menos um. Ó, por que acontece? Por que 5 meios menos um, Everton? Porque aqui é NR delta T e NR delta T. Então eu 4 meses. só vou calcular 5 meios menos um. Quanto que dá? Infração, só para poder me mandar a informação. Um e meio? 5,5 menos um. MMC. Vai, meu povo, ô pessoal da mecânica, sabe tirar MMC? Aqui é como se fosse, assim, ó, é como se fosse, ó, 5 meios, opa, 5 meios menos um, aí vou botar entre parênteses aqui, ó, NR, delta T.
Ah, agora foi. Quanto que dá isso aqui? Ninguém, cara. Vocês não conseguem fazer uma continha fácil dessa? Sério mesmo? Eu fiquei preocupado com a prova. Se botar no chat, esquece. Eu não vou conseguir. Não, não é meio, não. Meu pai, mano. Faz comigo, não. Eu sou Não é 3 sobre tadinho. 2, não, professor? 3 meios sobre 3 meios. 3 sobre 2. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu pai. Obrigado, Deus. Isso aí, muito bom. Muito que bem. 3 meios de R delta T. Pô, isso aqui era meio bem bobo, né? Porque se você parar pra pensar, meu Deus do céu, ignora tudo, cara. Só quero copiar isso. Só quero copiar. Ah, meu pai. Por que tudo é difícil para mim? Pronto. Ó, aqui, por acaso, é o quê? É a energia interna do gás monoatômico. A gente acabou demonstrando. É uma demonstração, tá? Vambora, vambora. Deixa eu botar aqui. De novo. Pela quinta vez, eu acho. Não sei. Continuando. Então, o que a gente consegue perceber? Que a gente, na verdade, está demonstrando a equação da energia interna para um gás monoatômico, tá? Que é exatamente 3 meios de NR delta T. Fizemos a demonstração, tá? Ou seja, se eu pedir a demonstração na prova, com certeza absoluta vocês vão saber fazer. Vão gabaritar. Certo? Então, aqui, ó, antecipando agora uma outra informação. Aqui, eu tenho para um sistema isovolumétrico, tá? Tem um sistema isovolumétrico. Aqui eu tenho uma relação entre pressão e volume. Cada linha dessa aqui é um valor de temperatura constante, tá? Mas quando eu saio da temperatura 1 para a temperatura 2 na mesma no mesmo ponto, tá? Na vertical, tá? Ou seja, no mesmo ponto onde o volume se mantém constante, eu tenho que a quantidade de calor que está sendo envolvida é mc delta T, contudo, esse calor específico aqui é a volume constante. E calor a volume constante, tá? Eu não tenho o quê? Trabalho. Se eu não tenho trabalho, logo na primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais energia interna. Esse trabalhozinho aqui, ó, ele não existe, tá? Se ele não existe, logo eu tenho que a energia interna é igual à quantidade de calor, tá? Então, se eu pegar uma reta, tá? Em qualquer ponto aqui, ó, vertical, de uma temperatura qualquer para uma outra linha de temperatura qualquer, tá? Eu vou obter um volume sempre constante. Volume sempre constante no gráfico dessa forma, tá? Indica que a energia interna é igual à quantidade de calor, tá? Próxima informação. Processo isobárico. Ó, isobárico, eu vou pegar agora na horizontal, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Só um minutinho, só estou ajeitando. Quando se eu pegar isso aqui, ó, a uma pressão constante, ou seja, for de uma temperatura A para uma temperatura B, eu variei o volume. Se eu estou variando o volume, por mais que. Se eu estou variando o volume, note que eu também, quando eu vario o volume, necessariamente eu estou tendo que variar a temperatura. Ou seja, eu estou indo de uma temperatura A para uma temperatura B. Tá? Ou seja, eu estou obtendo a trabalho a pressão constante. Logo, no meu quimacete, ou seja, a quantidade de calor, esse calor específico aqui vai ser a pressão constante. E aí eu tenho a equação total, geral da termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica, tá? Sem nenhuma alteração. E é daqui que eu posso tirar, por exemplo, as equações dos gases monoatômicos e diatômicos para a energia interna. Tá bom? Próximo. Aqui, ó. Deixa eu aumentar esse também.
Aqui. Deixa eu botar esse ângulo para cá. Queria aumentar. Pronto, tá melhor. Ok, pronto. O que eu estou fazendo aqui? Olha só o que está acontecendo. O trabalho está vindo de uma região 1 para uma região 2 a temperatura constante. Ó. Lembrem-se que essas linhas pontilhadas é a mesma temperatura. Eu tenho temperatura constante? Tenho. Mas eu não. Porém, eu estou variando o volume. Se eu vario o volume, eu tenho trabalho. Mas quando a temperatura não varia, eu não tenho energia interna. Tá? Porque para ter energia interna, necessariamente eu preciso que a temperatura varie. Tá? Ó, lá atrás a gente faz um exercício parecido. Deixa eu pular aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, que eu digo, ó, se eu tenho variação de temperatura, logo tem variação de energia interna. Eu tenho energia interna. Tá? Se eu não tiver variação de energia interna, ou seja, se a minha energia interna, a final e a inicial forem iguais, logo eu vou ter que a quantidade de calor que está sendo exercida, toda ela é gerada em trabalho e vice-versa. Tá? O famoso ciclo de Carnot aqui que está aparecendo. Aí um exemplo aqui é a questão do êmbolo. Tá? Ó, note, eu estou gerando uma variação de volume dentro da seringa, tá? Contudo, eu não estou mudando, alterando a temperatura. O que você pode fazer em casa, se você tiver curiosidade, é o seguinte: quando você pegar uma seringa, né? Obviamente sem agulha na ponta, que tem gente que faz, professor, me furei. Assim, a pessoa inteligente vai saber que não é com agulha na ponta. Mas enfim. Aí você vai pegar uma seringa, vai botar um pouco de água morna a 60 graus, 70 graus. Tampa um lado da seringa e do outro lado você puxa. Você vai ver que a água vai começar a borbulhar. Aí tu fala, pô, por que está borbulhando? Aí, por que está borbulhando? Porque aquela temperatura e como caiu a pressão interna, quer dizer, perdão, quando caiu a. Ô, meu pai, é isso mesmo, falei. Quando caiu a pressão, você teve um aumento, não da temperatura, mas do ponto de ebulição do objeto, daquele líquido. Tá? Existem algumas técnicas tanto na área da engenharia mecânica quanto na engenharia de materiais, por exemplo, tá? Que se utilizam desses recursos de variação de pressão para conseguir, de repente, determinados tipos de resultados em análise de materiais, na obtenção de determinados tipos de ligas metálicas e assim por diante. Tá? Ou materiais cerâmicos ou até líquidos, enfim. Aí o céu é o limite. Agora, quando o processo é adiabático, ou seja, a pressão é constante, aqui, ó, transformação sem troca de. Adiabático, gente, não é isobárico. Isobárico é pressão constante. Adiabático é calor, o calor não se altera, não existe troca de calor. Tá? Perdão. Quando o processo é adiabático, nesse caso, o trabalho é igual a menos a energia interna. Tá? O trabalho é igual menos a energia interna. Quando o processo é diabático. Se é diabático, significa que o calor trocado não existe. Se não existe calor trocado, logo eu não tenho esse carinha aqui vale zero. Quando eu jogo a energia interna para o outro lado, ela vai negativa e vice-versa. Tá? Novamente aqui, ó, tenho variação de temperatura. Tá? Ó. E aí eu estou mostrando que nessa linha aqui eu tenho uma relação, uma estrutura adiabática, um processo adiabático ocorrendo. Tá? Ou seja, não está acontecendo troca de calor no sistema. Ô, professor, Oi? tira uma dúvida. Nessa matéria, a gente vai ver algo relacionado, sei lá, à pressão, vazão, é, algo do tipo assim? Tipo, Cálculos desse tipo? não, isso é fenômeno de transporte. Ah, tá.
No final de transporte, você tem um pouquinho de termodinâmica, iniciozinho de termodinâmica. E aí, na primeira, e depois você vai para a parte de é, hidrodinâmica, Isso. hidrostática, hidrodinâmica. Aí a gente fala sobre Bernoulli, fala sobre alguns outros autores, mas isso é em final de transporte, tá? Em termodinâmica, não. Em termodinâmica, a gente só fala exclusivamente, somente, se aprofunda um pouco mais nos conceitos termodinâmicos. Foi? E a termodinâmica, que a gente trabalha no final de transporte, é transporte de calor, transporte térmico. A gente vai até ver um pouquinho mais. Ah, meu Deus do céu! Inferno! Pela sexta vez, essa indústria vital. Continuando, respondendo a pergunta, nós vamos até ver um pouquinho mais à frente, tá? Falando sobre transporte de calor, que tá ligado a fenômeno de transporte, é um pouquinho ligado a algumas coisas que você aprende também em fenômeno de transporte, tá? A gente vai aprender transporte de convecção, irradiação, condução, tá? E aí vai ver fluxo de calor, transporte de calor, aí isso já vai ser para dois, que é Entendi, o que entendi. Eu achei que a gente teria algum estudo sobre restrições, entendeu? Aham. Mas eu acho que não é essa matéria, não. Ah, então tá. Deixa eu voltar lá para. Aqui é o ciclo. A gente são os processos cíclicos, né? Então tem uma brincadeira, né? Quando ele gira em sentido anti-horário, aí é o trabalho que é exercido sobre o sistema, e quando é sentido horário, é o trabalho que o sistema gera. Então, quando é trabalho gerado pelo sistema, é no sentido horário. Quando é o ciclo é no sentido anti-horário, é o trabalho exercido sobre o sistema, tá? Aí outra coisa aqui, ó, aí outras informações importantes. Espera aí. Ciclo, trabalho igual a área. Ixi, Maria. Espera aí. É a área do gráfico, né? Eu acho que eu vou ter que reenviar isso aqui de novo para vocês. Cheio de detalhezinhos que eu dei mole para ajeitar. Enfim. Aí eu tenho lá a primeira lei da termodinâmica, blá, blá, blá. Tenho a demonstração com relação à questão dos ciclos. Quando o ciclo é fechado, eu não tenho a energia interna é zero, se anula, tá? Porque a temperatura final é igual à inicial. É só vocês imaginarem o óbvio, né? Se você está tendo uma energia, se aqui eu tenho entrada de energia e depois eu tenho saída de energia, ou seja, a variação de energia que entra, a energia interna que entra é a mesma energia que sai, ou seja, vocês já vão se anular naturalmente, tá? Ou seja, o que eu vou ter, na verdade, é a quantidade de calor apenas e trabalho. Logo, no meu ciclo, eu tenho que a quantidade de calor, no ciclo fechado, dentro da lei da termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica, eu tenho que o ciclo fechado da quantidade de calor gerado é igual ao ciclo fechado do trabalho gerado, tá? Quando o trabalho for maior que zero, significa que a quantidade de calor é positiva e vice-versa, tá? O sentido do ciclo do diagrama, ó, horário, o sistema recebe calor e entrega trabalho. Foi aquilo que eu falei em resumo, tá? Ele recebe calor endotérmico e ele entrega trabalho. É o sistema que está gerando trabalho, é como se fosse um pistão. Explodiu lá dentro, ele está entregando um trabalho, tá? Pistão de um carro, por exemplo. Aqui é o segundo princípio da termodinâmica, que pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito
seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica diz: sabe essa merda toda que tu aprendeu? Joga fora. Na vida real não é nada assim. Mentira, mentira! Estudou à toa, seu otário. Então, aí ele chega e joga água fria na gente. O que a gente aprende na primeira lei da termodinâmica são os conceitos básicos, claro, né? E aí, quando a gente entra no segundo princípio da termodinâmica, aí a gente começa a ter as máquinas térmicas, né? A gente consegue, por exemplo, ter motor diesel, um motor de 4 tempos, de 3 tempos, de 6 tempos, enfim, aqueles motor de tempo, né? Que é motor a diesel, a álcool, a gás, a blá blá blá, enfim, a xarope, e aí por diante. E aí você sabe que começa a ter perdas, você sabe que não é possível você ter total garantia. Então, nas máquinas, não existe uma máquina térmica que ela tem um rendimento de 100%, entendeu? O rendimento dela sempre vai ser algo relativamente pequeno para o que a gente espera, para nossas expectativas. Um exemplo, um carro de alta performance, se ele chegar a 30% de rendimento, cara, prêmio Nobel para o mecânico, para o engenheiro mecânico que desenvolveu aquele motor, tá? Porque tipo, pica das galáxias. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você botar 100 litros de gasolina, exemplo, tá? Você só vai usar de verdade, no fundo do seu coração, nesse carro de alto desempenho, 30 litros. Os outros 70 virou vapor, virou ar, líquido, virou gás carbônico, virou barulho, virou fumaça, virou um monte de coisa. Virou ódio, né? Porque, pô, R$ 70 jogado fora dá ódio, vira ódio também. Um pouquinho de ódio vai nesses R$ 70. E só 30 que você usou, entendeu? E a maioria das máquinas, por exemplo, placa solar. Cara, as primeiras placas solares de uns 15 anos, as primeiras não, falando besteira. As primeiras que começaram a ser comercializadas e usadas mesmo assim a vera de forma industrial, elas chegavam em média de 10 a 12% de aproveitamento de toda a irradiação solar que era lançada para ela. Hoje, você ainda consegue placas que chegam a 18, tipo assim, caríssimas, né? 18% de aproveitamento, entendeu? Placas solares. E aí depende do tipo de placa que você vai utilizar, se é monocristalina, policristalina, se é polimérica, se é uma placa, ai meu Deus, com bioimpedância, e aí vai, tá? Everton, Oi, sou eu. isso aí, esse ciclo aí é o chamado ciclo de Carnot, não é isso? Ciclo de Carnot, o ciclo de Carnot, sim, a gente vai falar sobre ele, sim, mas não vamos passar, mas é que tem outros ciclos e outras fontes de trabalho, tá? Por exemplo, tem a máquina de Dennis Papin, a gente vai falar sobre eficiência termodinâmica, aí vamos entrar na máquina ideal, que é de Carnot, mas a máquina ideal de Carnot, ela não pode ser considerada real, tá? Porque ela vai estar ela vai estar indo contra a segunda princípio da termodinâmica, que é impossível converter 100% de energia em trabalho, entendeu? O ciclo Entendi, de Carnot é uma outra técnica de estudo para entender como funcionam os ciclos das máquinas, entendeu? Das máquinas térmicas. entendi. Sacou? Eu vou passar só esse videozinho aqui, se ele abrir, se a internet deixar. Sério, internet? Você vai fazer isso comigo, internet? Eu nunca te tratei mal, sempre te tratei bem. Deixa eu ver. Ah, acho que agora vai. Pera aí, já vou abrir. Eu sei que vocês não vão estar vendo. Pera, muita hora nessa calma. Pera, calma, calma. Caraca, isso é um comercial. Aceito doações para não passar por comercial. Pronto, pronto. Nosso amigo Boaro, deixa eu botar aqui para vocês verem ele.
Não, esse aqui. Seria esse aqui? Qual que é melhor? Peraí. É essa aqui. Estão vendo? Negativo. Ah, sim, agora apareceu. Ah, tá. Só ver se vocês conseguem ouvir. Deixa eu ver se está no máximo aqui. Estão ouvindo? Conseguiram ouvir? Tem alguém aí? Caiu? Não caiu. Tô vendo que não caiu, gente. Pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Alguém pode responder se está ouvindo? Não, não tá saindo som, não. Ele tá quadro a quadro aqui pra gente. Tá, peraí. Minha internet não tá boa, não. Acho que não vai rolar, não, hein, cara. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Aí vocês me respondem. Tira de tela cheia, professor, de repente ajuda. Tirar a tela cheia? É, pode ser que dê uma acelerada. Pode ser verdade. Termologia, do Canetão também. Da termologia, ó, E aí? aula 18. Falta a aula 18 agora, né? Depois Agora a gente está escutando. Tá escutando? Agora sim. Tá. Vou botar para rodar aqui. Se for necessário, eu paro algumas vezes para poder a gente trocar algumas informações. vou falar para você sobre máquina. Ah, só para lembrar. Aqui ele está falando sobre máquinas térmicas, né? Obviamente, um motor térmico, onde eu tenho uma fonte quente que entra dentro do sistema, dentro desse motor, né? Esse motor tende a gerar trabalho, parte dessa energia que entra gera trabalho, tá? E a outra parte é jogada para fora como fonte fria. Gente, fonte quente, fonte fria, não quer dizer que isso aqui está frio. Tá? O que está querendo dizer, o que eu quero dizer, que por exemplo, aqui pode estar entrando uma fonte quente, que é a gasolina, combustível, sei lá, tem uma energia absurda, não sei quantas mil calorias. E aí, quando sai aqui, vai sair tantas mil calorias, só que uma quantidade menor do que entrou. Parte bem pequena do que entrou vai se É uma transformar em temperatura trabalho. mais baixa do que entrou, né, professor? Isso. Falando em temperatura, seria a mesma coisa. Só que assim, por que eu estou falando calor? Porque o calor, a energia, ela não necessariamente pode estar diretamente ligada à temperatura. Por exemplo, quando eu estou botando combustível é energia. É uma energia potencial que está armazenada ali. Quando você lança, joga, acende algum fósforo, enfim, você gera o mínimo de calor necessário, aquela energia é utilizada, ela aparece, ela surge. Então, necessariamente, não posso dizer que tem temperatura. Eu posso estar botando um combustível aqui que está a 20 graus Celsius, entendeu? E quando ele sai aqui, pode estar saindo sei lá, a temperatura de 90 graus Celsius, entendeu? Não Sim, necessariamente a gente sim. precisa trabalhar dessa forma. Então, a gente trabalha com o conceito de energia que fica mais fácil. Eu estou falando dessa forma porque bate concurso, a gente pode cair no erro de repente, responder de forma equivocada esses argumentos, porque isso aqui é uma pegadinha. No cálculo, quando você vai fazer rendimento, tal, aí você pode dizer, esse cara vai gerar uma temperatura quando ocorrer a explosão muito maior do que esse cara fonte fria na saída. Aí sim, a gente está falando, é o correto. Ou seja, essa fonte quente aqui, que tem muita energia, ela vai gerar, durante o processo de explosão, uma quantidade absurda de temperatura. Vai ser suficiente para poder fazer o motor gerar trabalho. Boa parte dessa temperatura é jogada fora, também em energia. Então, não deixa de ser energia. Aí sim, aí essa é a forma correta de falar que a temperatura do lado de cá é maior do que a do outro lado. Porque, nesse caso, a gente está falando na pós-explosão, na pós-combustão do material que você está usando inflamável, comburente. Tá? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui.
Isso aqui, galera, isso aqui foi fundamental, o entendimento dessas coisas aqui foi fundamental lá na Revolução Industrial, que vocês estudam em história, né? Final do século XIX, não é? Extrema importância. Exatamente. Foi daqui que as máquinas a vapor, as máquinas textas, né, começaram a fabricar tecido, elas conseguiam fazer as bobinas enrolarem muito mais material, muito mais fio, né, e gerar também os movimentos mecânicos, mecanizados para gerar tecido. E vários outros produtos também mecanizados utilizando vapor. Tá? Deixa eu só adiantar um pouquinho. Olha para nós. Olha aqui, ó, um desenho simplificado que eu fiz para você. Eu tenho aqui uma certa porção de água, por exemplo. Eu tenho aqui uma fonte de calor, um bico de Bunsen, ou numa locomotiva a vapor, você usa carvão, tá? Numa locomotiva a vapor você usa madeira, você faz alguma coisa queimar, libera uma quantidade de calor, esse calor vai fazer com que essa água ferva. Ao fazer a água ferver, galera, esse gás aqui, esse vapor d'água, vai forçar esse pistão e esse pistão tende a se deslocar. Então você faz o que? Você faz um pistão tipo no êmbolo, numa seringa, acoplado, né, de maneira articulada e acoplado a uma roda aqui, por exemplo, tá? No meu desenho simplificado. Então você faz isso, ele ferve aqui, e empurra esse pistão vai estar lá na frente. E para ele voltar, Boarô, bom, depois que já está dando giro, galera, para ele voltar, você insere aqui, por exemplo, uma válvula. No meu desenho, eu fiz uma válvula aqui, de maneira que quando o pistão passar por esse ponto, parte do gás vai escapar, e aí vai diminuir a pressão aqui dentro, e aí ele completa a volta, porque a pressão ficou menor, ele consegue voltar, aí ele volta, aí quando ele volta comprimindo aqui, esse negócio está fervendo, aumenta a pressão de novo, e o sistema vai igual uma locomotiva a vapor, entendeu? Acabe com as desculpas para não procurar os... Igual uma locomotiva a vapor. Assim funciona, galera. F é o calor cedido da fonte fria e parte dessa energia, galera, vai na realização de um trabalho, entendeu? Parte dessa energia. E aqui, ele vai mostrar o ciclo fechado, onde ele vai dizer que a energia interna ela vai ser nula, porque o ciclo está fechado. Toda energia que entra é igual à energia que sai, vai ser nula, variação, visto que a temperatura o valor de temperatura que entra diminui com o valor da temperatura que sai, então logo o ΔU é igual a zero. Para a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de energia vai ser igual ao trabalho. Só adiantar só um pouco. Já vai falar, a gente já trabalhou sobre isso. Aqui, note que agora tem calor. Só que na máquina térmica tem um calor inicial, calor quente, menos um calor frio. Logo, então, o trabalho gerado é a variação dessa quantidade de calor. Também, calor frio do calor quente. Vai nos ajudar em outras coisas, que é na questão do rendimento. Então, a gente para agora, aí depois termina a semana que vem, porque a semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de rendimento e outros desdobramentos, tá? Senão vai ficar muita coisa. Eu acho que na semana que vem a gente já finaliza a matéria para prova, tá? Todo o conteúdo para a prova já ser abordado. Aí nas outras semanas eu venho com exercício, a gente vem treinando, exercitando, tá? Posso terminar agora? Algum problema? Antes que pare novamente o nossa internet aqui. O negócio que eu vou parar aqui, interromper. Isso, voltei. E aí, crianças? Vamos parar? Vamos, Zé, vamos parar. Bem, parar mais um pouquinho, hoje um pouquinho mais cedo, mas é pelo bem de vocês e meu bem mental aqui, que eu tô quase matando a internet. Valeu, gente. Boa semana e até semana que vem. Semana que vem a gente finaliza esse troço. Um Valeu, abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço.